Como devem ser os exercícios aeróbicos destinados para os idosos? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 10 recomendações essenciais. Olá, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, esse é o canal Além da Cinesioterapia. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando, conhecendo o canal através desse vídeo, aqui eu abordo diversos assuntos que estão ligados ao mundo dos exercícios terapêuticos. E hoje eu quero falar sobre algumas condições especiais, algumas peculiaridades a respeito do exercício aeróbico que pode ser feito em idosos. Então, vamos considerar um contexto no qual você já avaliou seu paciente idoso, você definiu ali, detectou uma necessidade da prática de exercícios aeróbicos. Então, nesse vídeo eu trago para vocês 10 recomendações bastante úteis para aqueles que vão trabalhar exercícios aeróbicos com seus pacientes idosos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as referências dessas recomendações que eu vou passar a partir de agora. A primeira recomendação diz respeito ao cuidado que a gente tem que ter sobre a escolha da modalidade de exercício aeróbico que vai ser destinada para esse idoso. Se é um iniciante, pode ser interessante você começar com atividades simples, como a caminhada, o ciclo ergômetro, assim como andar de bicicleta ao ar livre. A gente precisa se preocupar aqui com um risco ortopédico que precisa ser baixo, porque se esse idoso sofrer alguma queda, alguma entorse, qualquer tipo de trauma, por mais simples que seja, isso já vai gerar um bloqueio em relação à continuidade dessa prática. Nesse contexto, a gente também pode pensar em atividades na água, como a hidroginástica ou a hidroterapia. A gente pode pensar também na dança. Se ele já está num nível de condicionamento um pouco maior, então a gente já pode pensar em atividades como a corrida. A segunda recomendação diz respeito à intensidade desse exercício. Ela deve variar de 40% até 80% da frequência cardíaca desse indivíduo. É importante que a gente faça a medida da intensidade usando testes mais confiáveis, com maior acurácia e, de preferência, com a medida direta do consumo de oxigênio associada. A terceira recomendação diz respeito à duração desse esforço. Quanto tempo deve durar essa atividade? Isso vai depender bastante da intensidade e da frequência com que essa atividade é feita. De uma maneira geral, nós percebemos que atividades que duram entre 20 e 30 minutos costumam gerar bons resultados. Se é um idoso mais condicionado, a gente pode pensar em atividades que duram até 60 minutos. A quarta recomendação fala sobre a frequência semanal. A recomendação é que seja feita atividade de 2 a 3 vezes por semana, e se ele já tem um condicionamento superior, a gente pode pensar em 5 ou até 6 dias de atividade, por exemplo, de segunda a sábado. Se você está gostando desse vídeo, se ele está sendo útil para você, já dá um like, se inscreve no canal. Sempre a gente tem informações novas aqui do universo dos exercícios terapêuticos. A quinta recomendação é sobre o ritmo de progressão. É importante lembrar que o ritmo de progressão do treinamento sempre vai ser individual. Então, a gente precisa considerar a capacidade funcional desse idoso, o estado geral de saúde dele, se, por exemplo, ele tem alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, que são as mais comuns, e precisa considerar também quais são os objetivos específicos desse treinamento. Primeiro, a gente vai pensar em aumentar o volume, principalmente no idoso iniciante na prática, e só depois que a gente vai pensar em aumentar a intensidade. A sexta recomendação é também uma sugestão de uma estratégia que você pode trabalhar com seu paciente idoso. Quando você estiver trabalhando atividades aeróbias com ele, você pode mesclar, alternar atividades contínuas com atividades intervaladas, dentro de uma mesma sessão de exercício. A sétima recomendação fala sobre aspectos do aquecimento. O aquecimento tem que ser feito aos poucos, até mesmo para não induzir a uma fadiga precoce nesse idoso, assim como a gente também tem que tomar um certo cuidado na transição da fase de atividade para o período de retorno, A volta à calma também precisa ocorrer de forma gradual. Se a gente fizer uma interrupção brusca dessa atividade, a gente também pode provocar algum tipo de evento cardiovascular. Então,
Então, tome cuidado na transição do repouso para a atividade, como também da atividade para a volta ao repouso. E o que diz a 8ª recomendação sobre os exercícios aeróbicos feitos para os idosos? Envolve uma preocupação em relação à possibilidade de lesões ortopédicas. Uma certa cautela a gente deve ter em relação àquelas atividades, aqueles movimentos que envolvem impactos mais vigorosos. Quando a gente está falando de impacto aqui, eu gosto de fazer uma consideração, né? Vou até abrir um parênteses, porque a gente não pode achar que tudo é perigoso quando a gente fala de impacto. Se a gente for analisar o real significado da palavra impacto, o impacto a gente faz até mesmo quando a gente está andando, né? Existe um impacto do calcanhar contra o solo, etc. Então, não é todo impacto que vai oferecer risco. Eu estou falando aqui daqueles impactos mais intensos, impactos nos quais aquele idoso não está adaptado no seu sistema musculoesquelético. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando somente caminhada com um idoso que estava há muito tempo sedentário, uma corrida intensa é algo que vai se diferenciar muito aí em relação aos estresses que esse sistema musculoesquelético está adaptado a receber. Mas, se eu estiver falando de um idoso que começou com caminhada, que já está fazendo pequenos trotes e que eventualmente até já faz uma corrida, então ele foi gradualmente sendo preparado para receber esse estresse da corrida. Então a gente não pode generalizar, dizer que determinado movimento, determinada condição ou esporte gera muito impacto e, portanto, deve ser evitado. A gente precisa considerar nesse contexto se o sistema está adaptado, se ele está sendo treinado para receber aquele tipo de carga. Por isso, é importante a gente ficar atento à intensidade, à duração e à frequência com que essas atividades estão sendo realizadas. Ainda falando sobre prevenção de lesões ortopédicas, a gente precisa considerar que se esse idoso ficou por algum motivo parado por um tempo, né? Então, por exemplo, tirou férias, ficou 3 semanas sem se exercitar, ou está se recuperando de uma lesão, ficou acamado por um certo tempo, o retorno à atividade tem que ser gradual. Mesmo que ele já fizesse parte de um grupo avançado de treinamento, né? Então, por exemplo, já estava participando de um grupo de corrida, já tinha um bom condicionamento cardiovascular e músculo-esquelético, mas esse período de repouso levou a perdas que precisam ser consideradas. Se a gente buscar retomar do mesmo ponto da onde ele parou, a gente também tem um risco alto de lesões novamente. A 9ª recomendação é a respeito da hidratação. Esse é um ponto especial que a gente precisa ter muita atenção, principalmente quando a gente fala de idoso. O idoso, quando está fazendo exercício físico, ele tem uma dificuldade adicional ligada à termorregulação. E a desidratação pode levá-lo a um quadro de fadiga precoce, além de causar uma série de prejuízos em relação às respostas hemodinâmicas, em relação ao esforço que ele vai ser capaz de desempenhar nesse exercício aeróbico. Então, mesmo que ele não esteja com sede, nós, como profissionais da saúde, precisamos ofertar água para esse paciente idoso e, se ele recusar, é importante a gente conscientizá-lo dessa questão para prevenir uma série de complicações. E o que fala a 10ª recomendação? Procure trabalhar em grupos com esses idosos. A gente consegue perceber que quando o idoso trabalha em grupo, ele tem um nível de adesão maior àquela atividade e tem uma melhora do convívio social, o que é muito relevante nessa faixa etária. Então, considere essa possibilidade. Se você trabalha com idosos, por que não fazer atividades em grupos com eles? Geralmente, as atividades como dança, hidroginástica, até o próprio exercício resistido, que é feito no Pilates, que é feito no treino funcional, são atividades que costumam ter uma boa aceitação dos idosos quando feitas em grupos. Eu espero que essas recomendações tenham sido úteis para você. Uma dica que eu dou aqui você pode transformar essas recomendações numa pequena cartilha de orientações para o seu paciente idoso e colocar todos esses itens em prática com ele no seu atendimento e orientá-lo para cumprir isso na casa dele, quando ele estiver longe de você também. Seguindo esses passos, a gente consegue oferecer mais qualidade de vida e a prática do exercício terapêutico com mais segurança. Um grande abraço e até a próxima!